Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, esse é o Acorda Vascaíno. Todo dia a gente chega aqui com opinião, informação para você ligado aqui no AV+, e hoje, quinta-feira, dia que o Vasco entra em campo no Campeonato Carioca pela segunda rodada, é comigo. Então eu peço para você logo de cara se inscrever aqui no canal AV+. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo e ainda não é inscrito no canal. O canal AV+, quer chegar a 100 mil inscritos e você pode fazer a sua parte, se inscrevendo aqui embaixo no canal, deixando o like nesse vídeo que é importante e compartilhando. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o canal AV+, tem muita informação, opinião, entretenimento. É o segundo canal da plataforma e a gente conta demais com a sua audiência. E como eu disse, o Vasco entra em campo hoje, 9h30 da noite, contra o Bangu, segunda rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. E o Vasco que vai ter mudanças no seu time que estreou contra o Nova Iguaçu para essa partida. Primeiro, 2 jogadores que estavam nesse elenco, foram até titulares, foram compor o elenco da Copinha. Eu falo do zagueiro Lincoln e também do atacante Maxwell Alegria. Então o Vasco não vai poder contar mais com esses 2 atletas. As 2 mudanças já passam por aí. O técnico Ramon Lima também vai poder ter a opção de 4 jogadores que já estavam treinando, que podem também, pelo menos, estar no banco de reservas. São os casos de Maxime Domingues, Jean Davi, Jair e Paulinho. E aí tem uma outra situação que o Vasco vai ter que fazer assim, uma reformulação em relação à questão do sistema defensivo. Ontem no nosso AV-News, o Flávio trouxe o Capitão América, Mauro Geraldo Galvão, falando sobre Souza, que é volante, mas que vem treinando no Vasco desde o ano passado como zagueiro e vai ter a sua primeira oportunidade no Vasco de jogar nessa posição. O Mauro Galvão diz o seguinte: querer não é poder, mas tem que ter um entendimento de que o Souza é um jogador que joga numa posição como primeiro volante, está muito próximo ali à zaga e pode ser sim um bom zagueiro para o Vasco. E aí o Souza vai ser testado ao lado do Luiz Gustavo pela esquerda, o Souza pela direita, vai ser uma nova dupla de zaga do Vasco para essa partida contra o Bangu. A gente tem que ter uma noção de que o Bangu, com todo o carinho que eu tenho ao pessoal que mora em Bangu, a galera ali que mora próximo à Moça Bonita, o Bangu, nesse Campeonato Carioca, para mim, é um dos piores times que tem na competição. Então, o Vasco não deve ser muito testado o sistema defensivo. Mesmo assim, jogando em casa, tem essa questão do Souza ao lado do Luiz Gustavo e o Vasco vai ter essa nova defesa. Não dá muito para saber se vai ser bom ou ruim, até porque, como eu disse, o Bangu, para mim, na minha opinião, com todo respeito ao clube, o time hoje é um dos piores do Campeonato Carioca. Então, o Vasco deve ser pouco testado em relação à questão do sistema defensivo. Mas é importante ter o Souza por ali, acho até que ele já deveria ter feito esse jogo já contra o Nova Iguaçu, até já começar a testar, porque é um jogador que praticamente não jogou ano passado, chegou no meio da temporada e seria importante para poder jogar mais. Sobre os outros 4, eu queria muito que os 4, nos 4 não, né? Pelo menos 2 deles, o Maxime Domingues e o Jean Davi, fossem titulares da equipe. Por mais que o Vasco queira até negociar o Jean Davi, o Maxime Domingues não, mas o Jean Davi é uma peça que o Vasco pode sim fazer uma negociação referente a outros jogadores que vem buscando para o sistema ofensivo. Eu acho que é um jogador para ser testado exatamente no Campeonato Carioca, já que vem treinando bem, fez até gol no jogo treino no último fim de semana, quem sabe não possa ser uma opção, já que Fábio Carille, até na sua apresentação oficial como novo técnico do Vasco, elogiou esse jogador chileno de 28 anos, um jogador de baixa estatura, mas que tem bons números, pelo menos na última passagem no futebol mexicano. E aí chama atenção porque no Campeonato Carioca seria uma boa oportunidade para a gente poder ver um pouco mais desse baixinho Jean Davi, jogador chileno. O Max Domingues também é a mesma coisa, seria importante jogar. Só que o Vasco deve ir com a seguinte formação para esse jogo contra o Bangu hoje.
o goleiro. Aí tem uma dúvida, porque a gente também trouxe a informação, na verdade quem trouxe primeiro foi os nossos companheiros Vene Casagrande e Pedrosa, sobre uma contusão do goleiro Pablo. A gente foi apurar e ele teve mesmo uma lesão na mão, em um dos dedos. Só que é o seguinte, a lesão não foi fratura, foi apenas uma luxação. Então pode ser que ele pode até ser titular na partida de hoje. Aí, se ele não jogar, fica uma dúvida muito grande. O Vasco tem o Alan Vitor, jogador também da base, tem outros goleiros da base que estavam no banco de reservas e fica, será que vai ser utilizado? Ou então o Daniel Fusato, que já foi apresentado, já está treinando, pode jogar essa partida. Se o Pablo não jogar, eu optaria pelo Daniel Fusato já para fazer a sua estreia, até porque é um goleiro que já teve muito tempo na Europa, seria importante também para ele jogar. E como eu disse, o Bangu não deve oferecer tanto trabalho assim ao sistema defensivo do Vasco. Acho que seria importante já ter a estreia do Daniel Fusato, que foi contratado pelo Vasco de forma definitiva. Quem sabe seria um bom goleiro para o Vasco da temporada 2025. Já na lateral, o Paulinho, que ontem à noite recebeu uma ótima notícia, né? Pelo menos para ele, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano na Venezuela. O Brasil estreia no dia 25 contra a Argentina e o Paulinho se junta a Leandrinho e Rayan na equipe comandada pelo Ramon Menezes, mais um jogador do Vasco nessa competição. Boa sorte para o Paulinho, mas amanhã ainda vai fazer esse jogo contra a equipe do Bangu, jogando pelo Vasco, depois se despede e vai se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20. Na zaga, como eu disse, o Souza ao lado do Luiz Gustavo e na lateral esquerda o jogador Vitor Luiz vai compor o sistema defensivo. No meio-campo havia a possibilidade do Vasco até já dar linha na pipa para Zé Gabriel, mas como a questão do Vasco ainda tem muitos jogadores que ainda não voltam oficialmente, o Zé Gabriel deve ser o titular, Paulinho e Jair vão ficar no banco de reservas, vão começar o jogo no banco de reservas e durante a partida começam a ganhar minutagem. Então vai ser Zé Gabriel, De Luca e uma grande possibilidade do Serginho formar ali o sistema do meio-campo do Vasco. E no ataque há uma possibilidade sim do Vasco fazer algumas mudanças. Por exemplo, tem a questão do JP, que pode ali brigar por uma vaga, tem o próprio Riquelme, que pode ser colocado como ponta direita nesse jogo, além do Bruno Lopes e também do GB. Então o JP e o Riquelme brigam por uma vaga ao lado de Bruno Lopes e GB no time do Vasco, que vai jogar essa partida de logo mais contra o Bangu. Na minha opinião, o Vasco deveria começar mesmo a colocar esses jogadores que já estavam treinando para começar a jogar. Quem sabe contra o Boa Vista não acrescente outros jogadores para poder fazer, por exemplo, Lucas Oliveira, que é o zagueiro que foi contratado, já está treinando, quem sabe também já não ganha, começa a ganhar oportunidades para jogar também. Enfim, seria importante o Vasco ter esses jogadores como novidades durante a competição, já que o time principal vai estrear no jogo contra a equipe do Madureira lá em Manaus. Alô Manaus, Arena da Amazônia, no dia 23, jogando lá em Manaus o time principal do Vasco, já comandado pelo técnico Fábio Carilli. E olha, para falar um pouquinho também sobre a questão da Copinha, quero dar também a minha opinião aqui pela vitória do Vasco de ontem contra o Ceará, 3-2, uma partida muito madura dos jogadores do Vasco, por mais que tenham muitos jogadores jovens ali, de primeiro ano de sub-17, alguns jogadores sub-20, como o próprio Léo Jacó, o próprio Lucas Zucarello, que já vem integrando o time sub-20 do Vasco, o próprio Lincoln, que voltou ontem, capitão do time, voltou muito bem, fazendo do sistema defensivo do Vasco. O Vasco numa partida dura contra o Ceará, que tem um bom time, o time do Ceará já mais pronto, né? Jogadores já sub-20, jogadores mais maduros, e mesmo assim o Vasco fez um ótimo jogo, saiu na frente com o Igor Toledo, acabou levando empate ainda no primeiro tempo, numa vacilo ali do sistema defensivo, e depois acabou no segundo tempo fazendo o segundo gol num escanteio cobrado pelo Lucas Zucarello. A zaga da equipe do Ceará fez um gol contra, a arbitragem deu para o Bruno, o zagueiro Bruno o zagueiro Bruno André, que acabou fazendo ali, assinando o segundo gol do Vasco, e o terceiro, numa linda jogada do Lucas Zucarello, chutou de fora da área, o goleiro espalmou, e o matador André, que entrou no segundo tempo no lugar do Léo Jacó, colocou no fundo do barbante. Vasco 3-2, o Vasco que vai enfrentar o time do Flamengo de Guarulhos. A gente ainda não sabe local, horário e data, pelo menos até a hora que eu estava gravando esse vídeo aqui, mas assim, que souber a informação a gente vai trazer nas nossas redes sociais. Vai ser um jogo duro, o Flamengo de Guarulhos estava quase sendo eliminado pelo Ibrachina, estava perdendo por 1-0,
0. Faltando 3 minutos, o juizão ali arrumou um pênalti para o Flamengo de Guarulhos, que jogava em casa num gramado sintético e olha, ruim. Gramado ruim, sintético do Flamengo de Guarulhos. Tomara que a Federação Paulista não marque essa partida para esse gramado. Apesar que o gramado que o Vasco jogou ontem, lá no campo do Nacional, também era muito ruim. Assim, enfim, o jogo na Rua Javari, o Vasco fez uma boa partida porque o gramado era razoável. Não era nem bom, mas era razoável. Esses dois são muito ruins, de Guarulhos e também o jogo que foi o Vasco fez ontem contra o Ceará, lá no campo do Nacional. Tomara que a federação faça um novo, tenha, pelo menos escolha um bom campo, um bom gramado para que o Vasco possa fazer uma classificação, quem sabe, para as quartas de final. Já está nas oitavas, a gente vai ficar aqui atento para saber qual dia e horário que o Vasco volta a jogar. Inclusive o Vasco não tem nenhum jogador suspenso para essa partida. O Breno, lateral direito, que foi expulso contra o Juventus, já volta à equipe. O Anderson fez um bom jogo, mesmo sendo zagueiro, já atuava também como lateral direito, voltou a atuar como lateral direito no jogo de ontem e foi bem. Enfim, o técnico Matheus Curopos ganha algumas opções, quem sabe até jogadores que jogaram, que vão jogar hoje, jogadores de sub-20 que estão inscritos na Copinha, não possam reforçar o time no jogo contra a equipe do Flamengo de Guarulhos. Ainda não está marcado, mas acredito que seja o jogo sexta ou sábado. O Vasco volte a jogar pela Copinha. E aí jogando hoje à noite, quem sabe não tenha outros jogadores que possam reforçar o Vasco na Copinha, na disputa. O Vasco está nas oitavas e busca uma vaga agora nas quartas de final. E para fechar aqui meu comentário, falar um pouquinho ainda sobre a base do Vasco, porque tem muitos torcedores do Vasco. Eu entendo a questão do sofrimento, da angústia do que vem acontecendo com o Vasco nos últimos tempos, mas dê o valor à base do Vasco. Os moleques estão fazendo um campeonato muito bacana. A primeira fase não foi boa, com 3 empates, até 2 jogos ruins, os 2 primeiros jogos. Tudo bem, eu entendo, sem problema nenhum, mas eram jogadores muito jovens, estavam fazendo praticamente a sua primeira competição nacional de grande nível, com transmissão ao vivo. Então dá um pouco de tranquilidade também para os meninos, que vêm fazendo uma boa competição, pelo menos agora no mata-mata. Eliminaram o Nacional, ainda na fase de grupos, mas era um jogo eliminatório praticamente, porque quem perdesse ali ficaria de fora. Depois eliminaram também o Juventus da Moca e agora o Ceará. Então vamos dar crédito para a molecada. É bom ver também a base do Vasco recuperando uma situação que todo torcedor do Vasco fazia uma crítica, era até justa, pela questão da formação física dos seus atletas. São atletas mais crescidos, são atletas mais bem formados. Muito bacana ter isso também. Se você parar para analisar o jogo de ontem, o Anderson, o próprio Lincoln, o Bruno André, que é o zagueiro, o goleiro Felipe Gabriel, espetacular no goleiro. O João, que também é lateral esquerdo, João Vitor, que também foi muito bem também na partida de ontem. Você vê pelo Igor Toledo, o Euder, volante, que está sendo um dos destaques do time. O próprio Ramon Henrique, que é um pouquinho mais magro, mas é um jogador mais alto, esguio, que tem uma boa velocidade. O Lucas Zucarello nem se fala. É uma recuperação muito grande fisicamente desse jogador, que a gente sabe que é um grande talento, mas pecava pela questão física. E o Vasco vem fazendo um trabalho, já dá para ver que tem um trabalho físico nesse jogador. Léo Jacó é um monstro lá no ataque. Enfim, é muito legal. O próprio André, que fez o gol salvador de ontem, também se recuperando. Jogador que foi emprestado ao Bragantino, ao Atlético Mineiro, volta ao Vasco também fisicamente muito bem. Ou seja, é muito importante também ver a base do Vasco tendo argumentos e também subsídios para poder fazer esses meninos terem um bom crescimento físico, porque técnica todos eles têm e a gente acredita bastante que a base do Vasco possa dar frutos esse ano. Lembrando que o Vasco esse ano joga Copa do Brasil e Campeonato Brasileiros no Sub-17 e no Sub-20, muito por conta da temporada 2024 que fez o profissional do Vasco, recolocando o Vasco no ranking da CBF entre os 20 primeiros. Quero agradecer demais a você que sempre acorda e assiste aqui o nosso conteúdo no Acorda Vascaíno. Dê o seu like, deixa o like aqui nesse vídeo que é importante. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva. É muito importante você ser inscrito aqui também no canal AV+. Quando a galera compartilhar, você se inscreve no canal, que é muito importante, e compartilhe, que é mais importante ainda. Chegando a outros vascaínos, copia o link e avisa para a rapaziada toda que o canal Atenção Vascaínos, mas aqui nessa plataforma, o AV+, nosso segundo canal, está crescendo demais e a gente conta demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, se inscreve, deixa o like e compartilhe. Valeu, fui!